Olá, bem-vindos ao nosso Papo da Semana. Sou a Débora Vasques e hoje vamos falar sobre blockchain, que também é conhecido como protocolo da confiança. É uma tecnologia que visa a descentralização como medida de segurança. E quem vai falar sobre isso com a gente hoje é a nossa convidada, a professora Dayana Udry. Ela que é formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET e mestre em Direito pela Universidade Federal. Ela também faz parte da Comissão da Inovação e Tecnologia da OAB e é Procuradora do Estado do Paraná. Tudo bem? Olá, bom dia a todos. Agradeço em teu nome, o convite da escola. É um maior prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, o prazer é nosso de te receber. Então vamos falar um pouquinho sobre blockchain. Diga para nós ou explique um pouquinho sobre blockchain, de uma forma sucinta, o que é o blockchain? Assim, de uma forma bem simplificada, o blockchain seria como se fosse um livro-razão contábil, em que todas as transações que acontecem na rede ficam gravadas naquele livro-razão, tá? É como se fosse um grande banco de dados, digamos assim. E a grande sacada dessa tecnologia é que ela garante uma maior transparência e a maior segurança em razão dessa transparência e da imodibilidade, ou é imodificável as informações que estão inseridas dentro desse livro razão contábil. Tá? A transparência ela é garantida a partir do momento em que você consegue baixar as cópias desse livro-razão em todas as, digamos, a gente fala em todos os nodes da rede, então qualquer um que baixe o programa tem acesso a todas as transações que estão disponíveis nesse livro-razão. E da mesma forma ele é imodificável, porque toda informação, para ser inserida dentro do bloco, ele tem que passar por como se fosse uma prova matemática muito difícil, uma criptografia. Uhum. E é uma criptografia essa que é inserida num bloco de informações. E esse bloco também tem uma identidade criptográfica. E quando você eventualmente faz outras transações, ela é validada pela rede e ela vai fazer parte de um outro bloco. E esse segundo bloco, ele traz a identidade desse primeiro bloco. Por isso a gente fala blockchain, porque as informações vão sendo concatenadas como se fossem correntes, um bloco ligado ao outro. Então a gente consegue rastrear toda a origem da informação, porque ela sempre está nos blocos que lhe sucedem. Então isso acaba realmente trazendo maior segurança para as informações que são ali contidas. Porque elas não tem como mudá-las, né? Se você colocou o primeiro dado aqui primeiro nozinho, no primeiro bloco, ele é imodificável. Você vai acrescentando e esse primeiro não é modificável, é isso? Ele, na verdade, assim, ele em tese poderia ser modificável, mas para ser modificável teria que ter uma força computacional para validar isso tal de 50% mais 1, ou seja, 51% ser mais rápido e maior, que 51% da força computacional de todas as pessoas que participam da rede e que estão distribuídas no mundo todo. O que é muito improvável de acontecer. Por quê? Porque você tem que quebrar a criptografia de uma forma mais rápida. Uma criptografia essa, por exemplo, você quer mudar a informação do bloco 1. Só que o bloco 1 já tem o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4, o bloco 5, que trazem o rastreamento dessa informação do bloco 1. Se você quer mudar essa informação do bloco 1, você tem que ter uma força computacional tal que você tem que mudá-lo mais rápido. Bloco 1, 2, 3, 4, e antes que se produza um novo bloco. Por isso é muito difícil. Por isso a segurança é um pouco mais complexa e é forte também. É forte também, exatamente. E como esse blockchain pode ser relevante para o setor público? Como que a gente pode aplicar isso no setor público? Legal a pergunta. Diante dessas características de maior transparência e de realmente imutabilidade das informações, ou dificilmente ser imutável, e a rastreabilidade, ela tem uma aplicação muito grande para a administração pública como um todo. Porque imagine, por exemplo, a parte de registro de notas ou registro de imóveis, por exemplo. Você consegue transformar a informação e colocar ela num livro-razão, num banco de dados que qualquer um pode acessar e verificar a legitimidade e rastreabilidade daquela informação, verificar a origem daquilo. Então, ele te dá muito mais autenticidade, muito mais segurança da informação. Da mesma forma, a gente poderia pensar, eventualmente, no rastreamento das aquisições da administração pública, das compras que a gente faz, medicamentos, por exemplo. Você coloca em blockchain essa informação de, olha, esses medicamentos estão saindo lá da distribuidora, na data tal, valor tal.
e cada um dos vendas ou transmissões daquelas informações são também registradas nesse blockchain. Então, ele traz uma maior segurança e uma maior rastreabilidade e confiabilidade das informações que estão ali e um menor risco de fraudes. E descentraliza também, né? Completamente. A transparência, você fica todo mundo tem, é como se fosse assim um diário, né? Um livro razão que está aberto a qualquer um que baixar o sistema. Ok, então, mas a pessoa precisa ter o sistema para poder ter acesso a Ele tem que baixar, exatamente. Né? E a blockchain, para que qualquer um tenha acesso, tem que ser uma blockchain que a gente chama no sentido pública, né? Sim. Então, qualquer um que queira baixar esse sistema, baixaria no seu computador, nos nodes da rede, que a gente chama. Entendi. E qual é o risco de se estabelecer mercados paralelos impossíveis de ser acompanhados? Como, por exemplo, a Deep Web, né? Que é uma web diferente dessa que a gente navega. Tá. Como é que seria isso? Então, assim, a gente tem que entender primeiro, eu não sei se ficou meio claro, que esse blockchain é como se fosse uma segunda camada em cima da internet, tá? Então, a internet, ela é estrutural para funcionar toda essa nova tecnologia. A Deep Web, ela é uma internet assim, né, obscura, digamos assim. Então, ela já vem antes do blockchain. Blockchain não tem o condão de fazer um mercado negro paralelo, enfim. Então, no fundo, a gente tem que entender, talvez a origem da pergunta é porque houve uma polêmica relativamente à utilização dos bitcoins que, digamos assim, vem dentro dessa, né, mais ou menos dessa ideia, dessa tecnologia, que eram utilizados com o fim de tentar trazer um maior anonimato para quem fazia as transações na Deep Web. Mas isso já é uma falácia, tá? Porque não há um verdadeiro anonimato dos bitcoins. A gente fala de um pseudônimo. Então, para você poder transacionar operações, pagar com Bitcoin as operações que tu faz na Deep Web, você tem que criar suas wallets, que são as suas carteiras virtuais, onde você guarda essas criptomoedas, enfim. Você tem que dar alguns dados. Tá? Não precisa dar teu nome, etc., mas você consegue rastrear eventualmente com uma triangulação. Então, no fundo, a tecnologia como um todo, ela tá aqui para ser usada pelo homem. Então, o ponto, acho que central, que a gente não pode esquecer, é de que forma o homem usa as tecnologias. Acho que esse é a grande questão. Então, assim, ela pode ser usada para coisas ruins como para coisas boas, depende do uso que você dá. Como sempre foi, né? Exatamente. E especificamente no âmbito do Tribunal de Contas, como pode ser usado para melhorar o trabalho de fiscalização? Eu acho que dentro daquela ideia, né, da transparência, de maior segurança, de rastreabilidade das informações, então você consegue dar maior transparência a todos os dados da administração e isso diminuiria os custos de transação, de você conseguir levantar os dados de toda a administração. Porque um dos maiores problemas, eu acredito, para você eventualmente fiscalizar hoje a administração como um todo, são esses dados que não são muito concentrados, não são muito claros. Então, a partir do momento que você consegue trazer isso para um livro razão, transparente, auditável por qualquer um, imodificável, acho que a chance de você, primeiro, ter as informações e segundo, de eventualmente desviar recursos diminui, né? E tem outro ponto que talvez seja interessante, que é possível, como é um sistema, né, um programa, você pode programar por exemplo, a alocação dos valores automaticamente na própria linguagem do programa. Então, você fala, olha, dentro desse valor que eu estou colocando nessa rede, 50% vai para tal finalidade, 30% para aquela. E, em cima disso, você consegue, sem bula, porque o sistema não tem como você bular, é linguagem de programação, automaticamente fazer tudo isso também. Então, tem muita aplicação legal do blockchain e, enfim, dessa ideia na administração pública. E você acha que o blockchain pode acabar com o setor cartorial? Então, eu sempre que me fazem essa pergunta, eu falo assim, da forma como nós conhecemos o sistema cartorial e outros mercados que a gente já conhece, sim, da forma como ela é hoje. Mas não há como você falar que isso nunca mais vai existir, porque não vai. Eu acho que o blockchain ele vem para auxiliar e diminuir os custos e auxiliar na segurança das informações do sistema cartorial. Mas
o elemento humano de depurar as informações jurídicas de que isso é um título imobiliário realmente, ou isso é um título, né? Enfim, você precisa de um advogado ou de alguém que tenha essa expertise. Então, é necessário alguém para alimentar o sistema. Eu acho que o sistema vem para auxiliar, mas não para extinguir o mercado. Não é bem assim, sabe? E como fica a regularização dessas novas tecnologias pelo direito, né? Como que se dá essa relação? Olha, você acabou de fazer a pergunta de alguns bilhões de dólares que a gente tem feito no mundo todo, porque o direito ele serve para, enfim, para regulamentar comportamentos sociais. E a partir do momento que nós estamos como nós estamos vivendo uma mudança paradigmática dessas relações sociais, das relações econômicas, isso vai refletir no direito. Como fazer isso? Esse é o grande problema. As discussões estão sendo as mais variadas possíveis no mundo todo. Então, a gente tem, por exemplo, na União Europeia, a gente tem se discutido a necessidade de uma regulamentação mais uniforme em todos os países, em você tentar entender em que momento você realmente cria valor para o negócio, estabelecimentos permanentes, porque até então a gente tem ideia de estabelecimento permanente com a localização física, né, ou enfim, o domicílio daquele estabelecimento. A partir do momento que você não tem mais estabelecimento, é tudo virtual, como se tributar? Quem pode tributar, por exemplo? Quem pode regulamentar isso? Então, perpassa pela pergunta de onde se cria valor nesses negócios novos, ou até negócios específicos dessa área, como, por exemplo, que a gente viu há pouco tempo o escândalo do Facebook, de você estar transacionando informações dos usuários. Então, quem é realmente titular daquele valor? Porque hoje a informação é valor, né, nessa nova era. Como se regulamentar? Se é possível a gente implementar a regulamentação na própria linguagem de programação do sistema. A gente tem falado de lex criptográfica, por exemplo, que a própria linguagem do sistema vai trazer as regulamentações necessárias. Ou seja, é uma discussão muito interessante e realmente é um fantástico mundo novo para o direito. É um mundo completamente novo, né? Dai, muito obrigada pela participação hoje, falando sobre isso. Gente, por hoje é só. A gente vai dar continuidade sobre esse assunto de inovação, falando sobre o Bitcoin no próximo vídeo. Acompanhem com a gente e aproveitem e acessem o nosso site da EGP para ver os nossos cursos online que nós temos para vocês, gratuitos e que certificam, ok? Obrigado pela participação, até o próximo vídeo. Tchauzinho!